Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa das viagens mais longas e complexas da história de Portugal. Um tempo em que o Império cresceu até os limites do mundo e, nesse mesmo movimento, começou a desvanecer-se. Do ouro do Brasil ao terremoto de Lisboa, das invasões de Napoleão, à perda da colônia. Mais amada, esta é a história de um império que tentou ser eterno e de um povo que teve de aprender a viver sem ele. No século XVII, Portugal renasce, depois de 60 anos sob domínio espanhol. A restauração de 1640 devolve a coroa ao país, mas o mundo à volta já não é o mesmo. Espanha está exausta, França em expansão, a Inglaterra em ascensão, e os mares, outrora um domínio português, estão agora repletos de bandeiras estrangeiras. O novo rei, Dom João IV, é recebido como um salvador. Mas o que ele herda é um reino pobre, um exército fraco e um império sob ataque. Os holandeses ocupam o nordeste do Brasil, tomam Luanda e São Tomé e ameaçam Goa e Malaca. A sobrevivência do império depende da resistência nos mares e da fé de um país que ainda acredita ser dono do seu destino. Aos poucos, Portugal reconquista as suas colônias. Em 1648, Salvador Correia de Sá expulsa os holandeses de Angola. No Brasil, são os próprios colonos que se organizam, lutam e recuperam Pernambuco. É um raro momento de união entre a metrópole e o ultramar. Durante algumas décadas, o império estabiliza, mas a paz é frágil, o comércio mundial muda, e Portugal precisa de aliados. Em 1703, assina-se o Tratado de Methuen, com a Inglaterra menos o famoso Tratado dos Panos e Vinhos. Portugal exporta vinho, importa têxteis ingleses. No papel, um acordo de amizade. Na prática, o início da dependência econômica. Enquanto Londres se industrializa, Lisboa torna-se consumidora. Mas há um novo sopro de esperança. O ouro do Brasil. No início do século XVIII, nas serras de Minas Gerais, descobre-se ouro. E muito. Durante meio século, toneladas do metal precioso atravessam o Atlântico. Lisboa brilha de novo. Os palácios multiplicam-se. As igrejas duram-se por dentro e Dom João V reina como um verdadeiro monarca absolutista. Constrói o convento de Mafra, símbolo da fé e do poder, e financia a arte, a música e a ciência. A corte portuguesa torna-se uma das mais luxuosas da Europa. Mas, por baixo do ouro, há rachaduras. O país depende cada vez mais das remessas do Brasil. Sem elas, o tesouro seca. A agricultura estagna. A indústria é quase inexistente. E o povo, longe do brilho da corte, menos continua pobre. O império parece forte, mas é um colosso com pés de barro. O século XVIII traz não apenas riqueza, mas também tragédia. No dia 1 de novembro de 1755, o terremoto de Lisboa destrói quase toda a cidade. O chão abre-se, o fogo devora, o mar invade. Lisboa arde durante dias, dezenas de milhares de mortos, igrejas em ruínas, o palácio real em cinzas. O rei, Dom José I, sobrevive, mas vive o resto da vida aterrorizado. A capital precisa renascer das cinzas. E das ruínas surge um homem, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Com mão de ferro, ele reorganiza o Estado, reconstrói Lisboa com ruas largas e simétricas, menos a Baixa Pombalina, e cria uma nova administração, racional e moderna. Reforma a economia, combate a nobreza, expulsa os jesuítas e limita o poder da igreja. Ele quer um país mais forte, mais centralizado, mais europeu, mas o preço é alto. Censura, medo e autoritarismo. A sua figura domina a história, odiado por uns, venerado por outros.
Mas é inegável. Depois de Pombal, Portugal nunca mais seria o mesmo. Durante o reinado seguinte, o império parece reencontrar o equilíbrio. O Brasil continua a enviar ouro, açúcar e diamantes. O comércio atlântico floresce, mas o mundo está a mudar depressa demais. Na América, as colônias inglesas lutam pela independência. Em França, o povo prepara uma revolução. E as ideias de liberdade, igualdade e soberania começam a atravessar o oceano. Em 1789, nasce em Minas Gerais o primeiro movimento de independência brasileiro, a Inconfidência Mineira, inspirado pela Revolução Americana e pela filosofia iluminista. O grupo quer libertar-se da coroa portuguesa. O plano é descoberto e o seu líder, Tiradentes, é executado. Mas, embora o sonho fracasse, a semente da independência é plantada. Enquanto isso, na Europa, o trovão da história aproxima-se. Em 1804, Napoleão Bonaparte proclama-se imperador de França, e a sua ambição não conhece limites. Em 1807, exige que Portugal feche os portos aos ingleses. Fiel à sua velha aliança, o governo português recusa. A resposta de Napoleão é a invasão. Lisboa prepara-se. E na madrugada de 27 de novembro, sob a chuva e o pânico, a família real embarca rumo ao Brasil. Mais de 10.000 pessoas menos nobres, oficiais, criados, artistas, fogem do país. Pela primeira vez na história, uma monarquia europeia transfere a sua corte para uma colônia. Sob o olhar confuso do povo, os navios partem lentamente do Tejo. Atrás deles, Lisboa mergulha no silêncio. Portugal fica sem rei. No Rio de Janeiro, Dom João VI estabelece o governo. Abre os portos brasileiros ao comércio internacional. Cria universidades, academias e tipografias. O Brasil floresce. A cidade transforma-se na capital de um novo reino, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A metrópole e a colônia trocam de lugar. Lisboa torna-se periferia. O Rio, o centro do império. Mas a Europa não esquece Portugal. Entre 1808 e 1811, as invasões francesas devastam o país. As tropas de Napoleão saqueiam, queimam, matam. É o exército britânico, comandado por Wellington, que ajuda a libertar o território. Quando a guerra termina, Portugal está em ruínas. E o rei? O rei continua ausente, vivendo no esplendor tropical do Brasil. Durante mais de uma década, o país é governado por um conselho de regência impotente. A economia colapsa, o comércio seca e o povo sente-se abandonado. Lisboa, outrora capital do mundo, é agora uma sombra. Mas da sombra nasce a revolta. Em 1820, no Porto, soldados e civis unem-se numa revolta pacífica. É a Revolução Liberal. Eles exigem o regresso do rei e uma constituição. Querem um governo representativo, um país moderno, um novo cômico. A notícia chega ao Brasil. Dom João hesita, mas cede. Em 1821, regressa a Lisboa, deixando o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Mas o regresso do rei não traz a paz. O parlamento, menos as cortes constituintes, tenta recentralizar o poder e reduzir o Brasil novamente à condição de colônia. Para Lisboa, era uma questão de autoridade. Para o Rio, uma humilhação. A tensão cresce. E no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro levanta a espada e proclama: independência ou morte. A notícia chega a Lisboa como uma punhalada. O Brasil, o coração do império, separa-se. A riqueza, o prestígio e o orgulho de séculos desmoronam-se de um dia para o outro. O Império Português, que um dia dominou oceanos,
vê-se reduzido a um pequeno país europeu. Nas ruas de Lisboa, o silêncio é pesado, os sinos não tocam, os portos estão vazios, alguns coram, outros recusam acreditar, mas entre o luto e a resignação, surge uma nova consciência. O Império podia ter acabado, mas Portugal ainda existia. Os anos seguintes são de incerteza. As guerras napoleônicas deixaram cicatrizes. A economia está destruída e o país divide-se entre absolutistas e liberais. Mas algo resiste. A memória, Portugal começa a perceber que a sua verdadeira força nunca esteve no tamanho do Império, mas na capacidade de recomeçar. Perder o Brasil foi uma tragédia, sim. Mas também foi uma lição. Durante séculos, Portugal tinha olhado para fora, para o mar, para o mundo. Agora era hora de olhar para dentro. Se reinventou, de se reconstruir, de descobrir um novo sentido para a palavra nação. E, paradoxalmente, o Brasil, nascido do Império, tornava-se também o maior legado de Portugal, não como colônia perdida, mas como prova viva da língua, da cultura e da alma portuguesa, espalhada pelo mundo. O Império terminava, mas a lusofonia nascia. O mar já não separava menos, ligava. O século XIX aproximava-se, trazendo revoluções, guerras civis e novas ideias de liberdade. Portugal entra nesse novo tempo com feridas abertas, mas de cabeça erguida, porque mesmo sem império, continua a ter o que sempre o definiu: a coragem de sonhar e o instinto de navegar contra o vento. O sol pode ter se posto sobre o Império Português, mas o seu reflexo ainda brilha nas águas do Tejo, nas palavras que milhões falam em português e na memória de um povo que aprendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar o mundo, mas em não perder a alma. Obrigado por assistir e até a próxima jornada.